E você que nos acompanha novamente hoje, nós temos uma pergunta para te fazer. Você conhece alguém que já perdeu um filho? Você conhece alguém que sofre até hoje pela perda desse filho? Você conhece alguém que já ressignificou a perda de um filho para o bem da humanidade? Não? Pois eu vou te apresentar hoje uma pessoa que está aqui nos dando o prazer de estar nesse podcast, onde vamos falar sobre feminicídio. Feminicídio, um assunto bem difícil, bem pesado, mas que hoje nós vamos trazer com uma grande leveza, com grande amor e com grande responsabilidade. Então, antes da apresentação, eu quero dizer para vocês: se inscreve no canal, assina o sininho, vai lá, deixa um joinha pra gente, um coraçãozinho. Vai lá e curte a nossa página. Compartilha. Faz o quê, meninas? Compartilha no WhatsApp. Com os amigos. Isso aí. Manda ver para nos ajudar. Vocês precisam ajudar essas meninas lindas aqui. Continuar com esse trabalho que é tão maravilhoso. E com vocês, Eliane vai apresentar a nossa convidada de peso. Vai aí, Eliane, quem é a nossa convidada de peso? Vamos lá, uma pessoa especialíssima, nossa amiga, posso já te adiantar, né? Nossa mesma amiga, né? Bom, ela lecionou 35 anos na Rede Estadual de Educação, na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. A maior parte desse tempo, ela trabalhou na educação de jovens e adultos. Lecionou numa escola de ensino regular, de ensino médio, onde ela pôde aprender um pouquinho sobre inclusão, escola inclusiva. Trabalhou por 8 anos como voluntária do pré-vestibular comunitário na Igreja Nossa Senhora da Saúde. E hoje recebemos com muito carinho, com muito respeito, a nossa convidada Maria Aparecida Ferreira de Carvalho. Aê! Seja bem-vinda! Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por poder estar aqui falando. Eu sei que é um assunto difícil, mas necessário. Isso Aparecida. É um prazer enorme receber você aqui. Você que tanto nos ensina, né? Uma pessoa dedicada, que sempre se dedicou ao trabalho, tem empenho em tudo aquilo que faz, né? E tem uma família linda, né? Eu queria saber como é que é a sua família. Você tem uma história difícil a contar, mas principalmente sobre a sua filha, você poderia compartilhar um pouco? Bom, a minha família somos nós três, eu, meu marido, meu filho. E a minha filha que está lá com Deus, que eu tenho certeza que a minha estrelinha está brilhando muito. E hoje ela deve estar bem contente de ver a mãe dela de pé, a mãe dela falando nesse assunto, a mãe dela tentando ajudar outras pessoas. O lugarzinho dela ficou vazio aqui, mas no meu coração tá aqui, está guardadinha. Isso mesmo, com certeza, não tenha dúvida que a Bianca está com muito orgulho da mãe que ela tem. Não tenho dúvida disso. E nós vamos fazer a seguinte pergunta para você. Como é que era essa relação entre mãe e filha? Como era essa relação, você e Bianca? Olha, graças a Deus a gente se dava muito bem. Aliás, em relação aos meus 2 filhos, a gente vê que os jovens não gostam muito de andar com pai e mãe, né? Mas eles tinham o espaço deles, mas eles não se importavam. Ela gostava de sair comigo, a gente fazia compras juntas. Muitas coisas, ela me dava a ideiazinha dela para dividir o vestido, a blusa, essa é bonita. Porque aí eu já sabia que ela ia fazer troca-troca também de roupa. Nunca me escondeu nada, graças a Deus. Mas tinha uns segredinhos também, que algumas coisas a gente se sente, eu entendo, é mais a vontade de conversar com uma tia, com uma amiga, do que propriamente com a mãe, mesmo que você tenha espaço para isso, você tenha liberdade para isso, mas tem coisinhas que eles gostam de falar com outras pessoas. E
E como é Isso que a era, gente como é que era a respeita. Bianca? A Bianca era tímida, era Não. extrovertida, era alegre? Como é que ela A era? Bianca era extrovertida, comunicativa. Quando ela foi fazer mediação com crianças especiais na escola Lina de Brito, a primeira vez ela foi atrás, ela foi lá na CRE, procurou, se inscreveu. Depois ela nem precisou mais, que a própria escola já pedia ela, né? Já pedia para inscrever ela. Ela gostava de desafios. Ela estava fazendo psicologia e ela queria se especializar em psicologia do esporte. Porque eu dizia para ela, minha filha, mas educação é mais fácil, eu tenho dica para te dar, tem muita gente para te dar dica. Mãe, eu não gosto das coisas fáceis. Eu gosto dos desafios. E eu sei que na parte do esporte precisa tanto, e não tem tantos psicólogos, tanta gente se especializada. E você gostaria de compartilhar um pouco sobre quem era a Bianca? Quem era a Bianca para Aparecida, né? Como ela era no dia a dia, os sonhos dela. Você já falou um pouquinho, né? A personalidade dela. Então, quem era a Bianca para Aparecida, para a mãe? A Bianca, como toda boa geminiana, ela era expansiva, ela gostava das aventuras, ela gostava de... Ela não tinha medo das coisas. Destemida. Destemida. Eu até, às vezes, penso que ela devia ser um pouquinho mais tímida como o irmão, que talvez ela tivesse se livrado da situação que ela viveu. Mas cada um é cada um, eu não posso querer que ela seja igual ao irmão. De jeito nenhum. O sonho né? dela era ser psicóloga, então. Psicóloga. E você veja, estou realizando isso na minha sobrinha, que estava faltando um ano para terminar a história da arte, trocou pela psicologia. Aí a gente vê como é o destino, né? É verdade. Que legal. Ela tinha quantos anos quando aconteceu? Ela tinha 22 anos. E você já havia percebido algum sinal de alerta em relação à situação que ela viveu? Olha, tinha algumas coisas, sim. Porque ela era uma pessoa muito minha parceira. Não tinha problema nenhum. A gente tinha até a mesma médica ginecologista, claro que nos devidos espaços, que o espaço dela era dela. Mas, assim, do momento que ela começou a não querer mais que eu acompanhasse ela, ir ao dentista com ela, ir na médica com ela, queria que eu marcasse dia diferente, aí eu notei esse afastamento. Mas muitas pessoas diziam nada, porque ela é jovem, ela quer a independência dela, ela quer o espaço dela. Então, isso é normal, não tem nada dela estar se afastando, não. Entendi. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Aparecida. Como é que começou essa história? Como era a Bianca com os relacionamentos dela, com os namorados? Como é que começou essa história da vida mesmo da Bianca no sentido de chegar até o feminicídio? Olha, a Bianca, ela começou a namorar com 16 anos. Ela teve um relacionamento de 6 anos, praticamente, com um rapaz que a gente gostava muito, muito família, a gente conheceu a família dele. Eles, às vezes, iam viajar, os pais iam lá também, gostavam de viajar. E, de repente, eu percebi, em umas fotos que ela tirou de carnaval, que estava com ele, estava com esse rapaz, que eles conheceram na academia de kickboxing, que eles treinavam luta, né? Que alguma coisa tinha mais ali. Sabe que o olho de mãe não se engana. O olho de mãe não se engana. Às vezes a gente não quer ver, mas a gente sabe. E eu notei alguma coisa ali. E aí, aos poucos, ela foi se afastando do rapaz. Até que um dia eu conversei com ele, me pediu para falar para mim que ela fosse jantar com ele, que ele queria conversar, para não terminar o namoro. Mas, assim, acabou terminando mesmo. E aí ela já estava, há algum tempo, com relacionamento com esse outro rapaz. Que meus problemas, o nosso não gostar desse namoro, tanto meu marido como toda a minha família, não se devia ao fato dele não ser uma pessoa rica, dele não ser branco igual o outro. Isso para a gente não pesou em nada. O que desagradou é porque o histórico dele, que algumas pessoas até comentaram que ele era uma pessoa violenta, agressiva. E a gente foi percebendo que ele era possessivo também. Ela não podia estar sossegada lá em casa com a gente, que ele ficava toda hora ligando
perturbando, cobrando para ele ir para a casa dele, entendeu? E era isso que não agradava. Entendi. Então, vocês, a família, no caso, já tinham percebido algum sinal de alerta em relação a esse relacionamento? Sim, e o pai chamou ela para conversar, saíram os dois. Porque, para dizer a verdade, ela sempre foi muito mais ligada com o pai do que comigo. Não que a gente não se desse bem, mas é aquela coisa, né? Filha é mulher, né? Filha é O meu mulher, filho, apaixonada o meu pelo filho pai. é meu, como é que eles falam? Meu fechamento. Isso aí está sempre comigo. Mas, assim, ela era muito mais com o pai. Então, o pai que saiu com ela, foram comprar um refrigerante, aí ele conversou, ele falou para mim que conversou bastante. Mas ela disse, não, pai, ele não vai me fazer nada de mal, ele não é um monstro. Eu tenho isso na minha cabeça, ele não é um monstro. Meu Deus. Ele não vai fazer nada Ela demais. tinha certeza. Ela achava que não. Sim, entendi. E, assim, como foi que aconteceu, né? Como foi receber essa notícia aí? Para dizer a verdade, quando eu soube, ela sumiu. Ela não dava sinal, a gente ligava para o celular dela e ela não atendia e dava caixa postal. Aí eu liguei para ele, eu tinha o telefone dele. E ele disse, não sei, dona Maria, eu fiquei eu vim trabalhar e ela ficou se arrumando para ir para sua casa, quando ela já estava morta desde de madrugada. Desse vizinho que ele até tentou sumir com o corpo, mas não deu tempo. Os vizinhos chamaram, a polícia chegou Os antes. vizinhos chegaram a escutar, então? Escutaram, isso que me doeu muito, porque ninguém socorreu Ela a minha pediu filha. socorro. Ninguém socorreu. Porque ele tinha cachorro bravo, porque isso, porque aquilo. Em briga de marido e mulher não mete, ela mete, sim. Mete, tem sim. que se meter, porque senão dá no que deu. Hoje a gente tem que se meter. Com certeza. E aí, nós fomos à delegacia, procuramos. E quando a gente estava a caminho, aí tinha um casalzinho amigo nosso, uns amiguinhos junto com a gente, amigos dela. Aí a gente soube que a polícia estava na porta da casa dele. Então, eu fui com o menino, com o Rodrigo, né? Que era o ex-namorado dela. Fui com o meu marido, ele levou a gente na delegacia. Que a delegada deu um endereço, mas ela não disse que era delegacia de homicídios. Ela disse que tinha uma denúncia de violência doméstica contra ela. Até aí a gente foi na ilusão. Bom, ele agrediu alguma coisa, não sei. Está machucada. Quando a gente estava no caminho, eu passei, o menino ligou, eu só escutei ele dizer para ele, se controla, porque cuidado com a mãe dela que está aí perto. Aí, quando ele deu a notícia, o menino deu um grito, né? Ele gritou, não se conteve, ainda disse, poxa, ele tirou a minha mulher de mim para fazer isso com ela. Eu tratava ela igual uma rainha e ele tirou ela de mim para fazer isso. Eu sei que eu fiquei, eu não sei, eu não consigo... Você teve notícia ali, ali no carro. Só que até hoje eu não entendi, não me entendi. Como é que eu consegui? Eu tive sangue frio, eu não sei como, porque foi uma mãe que tomou um golpe desse. Eu liguei para minha irmã, avisei. Eu liguei para minha cunhada, avisei. A minha cunhada ligou para outra. E depois, quando realmente eu cheguei em casa, que a minha sobrinha foi para lá, aí que eu sentei no sofá e a ficha começou a cair um pouco, que eu chorei muito, mas a minha ficha só caiu mesmo quando eu estava no cemitério. Quando eu entrei, eu vi o caixão da minha filha. Aí eu desabei. Aí a minha ficha caiu, legal, como se diz, caiu. Eu disse, bom, tem volta, acabou. Não tem jeito. Para mim, antes eu pensava um sonho, se é um sonho, pesadelo, eu vou acordar, ela vai entrar, ela vai chegar. Mas aquele caixão na minha frente foi definitivo. As minhas irmãs, quando foi para sair o enterro, me tiraram. Eu fiquei lá fora. Mas eu percebi, eu disse, não, espera aí, eu vou me despedir da minha filha. Ainda fui, ainda falei umas palavras para ela. E eu não sei de onde eu tirei tanta coragem, só pode ser de Deus. Com certeza, não tenha dúvida que foi sim. A gente acha uma coragem que a gente não imagina nunca que tinha. Eu queria que você falasse assim para essas mães, né, que também já viveram esse momento aí de que na verdade a gente tem que explicar para o público o que aconteceu. Aconteceu um feminicídio. Isso. Infelizmente, a filha da Aparecida, chamada Bianca, foi esfaqueada,
Não é isso, Aparecida? Essa menina linda aqui que vocês estão vendo, estudante de psicologia, faltava muito pouco para ela se Faltava um formar, ano. né? Estava no 8º período. Exatamente. Então, aconteceu isso. Então, eu queria te pedir para você falar um pouco sobre isso. Primeiro, a gente precisa te perguntar como foi esse impacto depois disso tudo, né? Que aí chegou lá, teve o enterro, enfim. Você voltou para casa, como qualquer pessoa quando perde um pai, uma mãe, um filho, volta para casa, tem aquele vazio. E depois, como é que você fez para ser essa pessoa que você é hoje? Conta para essas mães que ainda estão vivendo esse luto. Olha, dói, não é fácil. Até hoje eu acordo todo dia e penso na minha filha, que ela poderia estar ali, ela não está. Mas você sabe que eu tirei a minha semana de luto e eu voltei para a escola para terminar o ano letivo com os meus alunos do EJA. Eu não podia abandoná-los, eles arrumaram, a escola arrumou uma prova, a gente foi lá em provas antigas que eu tinha lá e a gente fez a prova. É lógico que eu não ia por reprovar ninguém que estivesse frequentando, inclusive no dia da formatura eu fui, e a aluna homenageou os professores, e ainda falou em especial a professora Aparecida, que com toda a sua dor não nos abandonou. Isso. Foi com a gente até o fim. E assim, não é fácil. No começo, eu vou te dizer, eu queria morrer para encontrar minha filha. Aí minha cunhada disse, não é assim. Você pensa que você vai morrer, você vai encontrar ela? Não é assim. Olha para o seu lado. Olha o seu filho. Isso. Ele precisa de você. Não é porque ele é um adulto, mas ele perdeu a maior companheira que ele tinha, a parceira dele, a pessoa que impulsionava ele, porque acho que todas aqui conhecem o meu filho, de tantas vezes. Vocês perceberam que, apesar da carreira que ele escolheu, que exige lidar com a palavra, ele é uma pessoa tímida, quando são as coisas dele. E ela era uma parceira, ela empurrava ele para frente, não, você vai, não sei o quê. E acompanhava, eles iam para a faculdade juntos. A diferença de idade, cara? 1 ano e 4 meses. Ele esperou ela 1 ano para fazer pré-vestibular, para eles irem para a faculdade juntos. E aí veio essa criatura e cortou os sonhos deles, o que eles tinham planejado para eles. Hoje em dia a gente Mas, tem dados, né, que 13 mulheres sofrem, né, feminicídio por dia no Brasil, né? Em algum momento, a gente precisa explicar para os nossos ouvintes, né, menina, assim, teve algum sinal? Ela comentou alguma coisa de ter medo? Ela comentou alguma coisa dele ter controle? Uma violência alguma psicológica. violência psicológica, que, né, segundo dados, começa pela violência psicológica. A gente queria saber de você a sua experiência. Ela deu algum sinal para a família? Para que a gente possa ficar alerta, né, gente? Teve uma vez que ele ficou ligando, ela chorou muito, ela não queria. Um mês pouco antes dela morrer, que ela morreu em novembro, isso foi no feriado do Dia da Criança, em outubro. Mas assim mesmo ela foi. Só que ela, não sei se por vergonha de tantos alertas que a gente deu e ela não queria dar o braço a torcer, ela não pediu ajuda à família. Entendi. Ela não falou. Se ela tivesse falado, ela não teria ido sozinha para terminar com ele, porque jamais a gente ia deixar. Ia ter, inclusive, amigos ali, ia ter muita gente que ia estar ao lado dela, mas ela não pediu ajuda para a família. E vocês não conseguiram perceber, não sei, esse dia do choro, né? Percebemos que não estava. A gente percebe que ela já não estava mais satisfeita com aquela relação. Entendi. Que ela não estava querendo mais, que não sabia como sair. Foi quanto tempo de relação? 3 meses. Gente, Muito 3 pouco meses. tempo, muito pouco. 3 Até para conhecer, né, É, Aparecida? assim. E eles já foram morar juntos? Chegaram a Não, morar juntos? ela ela morava com a gente. Mas ela ia para a casa dele, sim. Ela dormia lá e vinha de manhã. Como é hoje o relacionamento? hoje é muito normal, mas entendi. Com outra, ela dormia lá em casa mesmo, tinha o quartinho dela, porque ele se dava muito bem com a gente, com todo mundo da família, era um querido para todos nós. E a Bianca era E alegre, né? Era alegre. E Ela a já gente passou a não ser preferia. mais alegre. Foi A gente, isso? é. Esse foi um dos sinais. Inclusive com os cuidados, porque ela alisava o cabelo, até brincava com ela. Ó, meu é legítimo, o teu de produto. Ela, e daí? Não tem problema. Prefiro do que os cachos que me dão muito trabalho. E aí,
ela começou a se desleixar, Entendi. não cuidar das unhas, que ela sempre pintava as unhas, a não cuidar do cabelo. Então, isso é um sinal. É um sinal já de depressão, Já né? estava com o cabelinho aqui meio enroscadinho, Ou perdendo do liso. própria fala do agressor, que diz que o agressor fica, tira da família, tira da sociedade. Tira mesmo. Tira a vaidade. É a vaidade. Não é Vai isso? se arrumar pra quê? Vai se arrumar pra quê, né? Ele estava afastando ela de todo mundo. Isso é um sinal para que as pessoas fiquem alertas, né? Quando As mães, esse né, relacionamento, fiquem né? alertas, Tira da família, pais. tira a alegria da pessoa, tem alguma coisa disfuncional. Então a gente tem que ligar o Tira, alerta. a gente não vivia bem, a gente vivia preocupada com ela. Mas, assim, ela não pediu ajuda. Adulta também, né, Aparecida? Como você ia fazer? Mas eu sei que ela escreveu no Zap para uma amiga dela, que a amiga contou, que ela falou que ela preferia morrer ao ver qualquer uma das pessoas que ela amava ser ferida por ele. Olha, então Provavelmente ele então ameaçou. ela Se quis... você terminar comigo, eu mato a sua família. Ela Ela quis falou pra proteger amiga. vocês. Meu Deus. Ele tentou encarar um amigo dela numa farmácia na Taquara, e ele falou, você pode ser valente com mulher, comigo não. Comigo não. Aí ela falou para a amiga dela, ela escreveu que ela preferia que ela preferia morrer do que ver qualquer pessoa que ela amava ser machucada. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Após o feminicídio, né, ter acontecido, quais foram os desafios emocionais que a Aparecida, não somente a Aparecida, mas como seu esposo e o seu filho, tiveram? Como é que vocês juntaram esses cacos para se transformar novamente naquela família que era antes? Com a falta da Bianca, claro. Mas como é que vocês fizeram isso? Bom, Vocês buscaram ajuda? Eu busquei. Meu marido não. Meu marido, ele levou um tempo, desculpe, muito mais longo do que eu para ir, não digo superar, mas ter a aceitação de que a gente... Mas eu procurei ajuda, sim. Eu fui fazer terapia, inclusive a minha terapeuta, a esposa do nosso colega, uma pessoa assim, super bacana, eu gosto muito dela, e ela foi me ajudando a entender. E eu busquei também uma religião que me ajudou a entender. Não vou falar em religião, porque cada um tem a sua, tem a sua crença, não importa agora. Mas a fé, né? Importa o caminho que A fé é me importante. ajudou, não né? aceitar o que ele fez, mas a entender e não e sair daquele que eu nunca, de verdade, eu tinha raiva dele, eu tive ódio, mas instinto de vingança, não. Eu fui aprendendo aos poucos que ele nunca ia sentir a minha dor, jamais. É verdade. A minha dor era minha. Ele podia sentir a dor que eu provocasse nele com a minha raiva, mas não. Até para o meu marido falaram, você quer, a gente se vinga por você. Ele, não, eu não quero. Eu não quero, nem que não seja pela minha mão, eu vou sentir a minha mão suja. E eu não sou ele. Isso aí, a gente não pode se igualar. No sistema de justiça, né, quando passou por todo aquele julgamento, você se sentiu acolhida? Como é que foi? Olha, nós tivemos um advogado, pai de uma amiga da minha filhada, que trabalhava com ela, e ela indicou. E ele foi bastante assim, acessível, ele fez de uma forma que a gente pudesse ir pagando ele aos poucos, cobrou abaixo do que seria uma tabela da OAB. Ele foi muito humano. E se não fosse ele, o infeliz estaria solto, porque ele foi no fórum para fazer um outro serviço. Não era nada a ver com o caso dela. Aí ele resolveu dar uma olhada lá no processo. E ele viu que ele, com ordem de prisão, estava com o processo jogado de lado. Entendi. E ele cobrou isso. Como é que pode? A pessoa está com processo, pedido de prisão e está solto? O processo está aqui, jogado? Aí eu achei, assim, que não tirou a minha dor, mas eu acho que foi o possível que eu pude ter da justiça, a pena que ele teve. Ela até queria pedir mais, foram 24. A promotora queria pedir mais, mas o advogado, nosso advogado aconselhou que deixasse por essa medida, porque às vezes poderia até ser ruim, ser prejudicial se a gente fosse recorrer para mais. Então, que deixasse nessa medida. Ele tinha passagem criminal?
antecedente criminal? Ele já tinha? Diz o alguma nosso advogado que não tinha. coisa? Não tinha. Meu Deus. Era ficha de E agressão, será essas que coisas passou na assim. Mas tinha ficha cabeça de dele? agressão. Tinha. Eu não sei, o advogado porque disse que ele isso só não dá tinha, libertando, isso que ele não só dá. tinha o assassinato da minha filha. Entendi. Mas eu acredito que ele tivesse outras coisas assim, porque eu soube que ele agrediu um velhinho, que ele atiçava o pitbull dele em cima de pessoas. Ele tinha essa índole Era um violenta. desequilibrado. Era brigão. Uma vez a gente viu com ele com mal curativo na cabeça, tinha se metido numa briga e tomou um carinho na cabeça, desculpe a palavra, vou suavizar, ele estava lá cheio de pontos. Quer dizer, não é uma pessoa que... A gente sabe que a nossa legislação é, infelizmente, assim, réu primário, daqui a pouco está solto. Ele continua preso? Ele está preso. Ai, graças a Deus. Mas menos um. mas outro dia eu vi uma matéria, que, pelo que eu entendi da matéria, se for isso mesmo, mais 4 anos ele está solto. É porque, infelizmente, a nossa legislação... O que você acha em relação às nossas leis, né? O que você acha que poderia ser mudado, né? De que forma poderiam ser tratados esses casos? Olha, eu acho que só de ter aumentado a pena, de ter mais rigor, de não ter direito a certas coisas, progressão, saída, essas coisas, para crime hediondo, eu acho que já foi um grande avanço. Porque, poxa, a pessoa cumpre 4, 5 anos de pena e por prorrogação por essas coisas É sair. absurdo. Crime hediondo, Deus me livre. E agora eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Como diz a Carol, a pergunta que não quer calar. Você, depois disso, se envolveu em ações de conscientização após a sua perda. Então, fala um pouco do nosso projeto, Bianca. Bom, para começar a história desse projeto, eu tenho que começar com o fechamento da minha escola. Eu trabalhava numa Isso. escola de educação de jovens e adultos, que, de certa forma, é um tipo de trabalho de inclusão. É uma inclusão diferente dos nossos alunos, mas porque são mães de família, são pessoas que têm uma série de dificuldades, que por algum motivo pararam de estudar, e que é uma missão também incluí-los, né? Permitir que eles consigam estudar, realizar sonhos. Aí a escola fechou e eu poderia ter até me aposentado. Mas, como eu estava vivenciando isso tudo, eu senti necessidade de continuar trabalhando, de me preencher. Isso. Não era só a atenção ao meu filho, não era só ao meu marido, de geografia. aula, é. E um aluno falando sobre violência, né, urbana, essas coisas. E um aluno comentou com ela sobre a minha filha, um aluno que conhecia a história, disse que conhecia ela. Foi ele que me apresentou. A Eu história. sabia, né, que você tinha passado por um Sim. problema desse, mas não fiz a ligação. E aí, na aula, ele me apresentou a Bianca. E eu tenho... Falou sobre a história E dela. aí a Ciclé veio conversar comigo. Teve alguns colegas que ficaram receosos de achar que aqui um projeto ia me incomodar. Aí eu falei para ela, não, vamos fazer. Vamos fazer. Eu assisto, eu faço o que for possível, o que não Isso. for possível, eu fico... Tanto que no trabalho que eles fizeram de passar o documentário sobre esses casos de feminicídio, os colegas mesmo não deixaram assistir. Não, isso não serve. O filme eu vi das partidas. No decorrer do filme é que eu fui assimilando, para você ver minha cabecinha, que era a história da Maria da Penha. De cara não saquei, não. Depois eu fui sacando as tentativas, as coisas, aí eu disse a história da Maria da Penha. Aí deu para assistir o filme, assistimos, aí demos início ao projeto. E eu tenho que agradecer também não só a idealizadora do projeto, aqui a Cicleia, como a força, a nossa orientadora na época, Eliane, a Daiane, todos os colegas da escola que A escola abraçaram, toda parou, né, cederam gente? A seu escola tempo, parou cederam pra seu ajudar. espaço. Quer dizer, eu soube de colega que não deixou a turma descer para assistir a Mas apresentação. o pátio ficou lotado. Mas isso aí é o de menos. Que o que a maioria estava, leva para os outros. Com Chega. certeza. E aí a escola toda abraçou esse projeto. Eu tenho uma palavra para resumir o brigadeiro para mim: gratidão. Que bom, né? Isso é maravilhoso. E é lindo a gente poder participar da vida de alguém, né? E ainda mais chamar mais pessoas para participarem, como a gente conseguiu. Na época, eu, da Eliane, e alguns professores também que eram parceiros teus na língua portuguesa. E aí a gente se juntou e deu certo.
Deu E certo. deu certo. E de que maneira você acredita que contar a sua história pode ajudar outras mulheres, outras famílias? Eu acho que ajuda porque há um desconhecimento. Muitas pessoas pensam que a violência é bater, é empurrar, é machucar fisicamente. E não é. Ainda, eu me dou muito bem com meu marido, mas aí você tem a violência psicológica, a violência emocional, a violência econômica. E tudo isso são formas de sufocar, De de controle, prender, né? de controle. controle. Eu me lembro que quando a gente fez o projeto, muitas alunas não sabiam. Nossa, Eu gente, recebi foi incrível. muitas alunas na orientação educacional, a gente tem esse trabalho de acolhimento, né? Muitas estavam passando por violência com os namorados. E mães também. As alunas contaram das mães também lá. Ficaram Que as mães estavam passando por um problema desse e elas saíram muito apavoradas, com medo da mãe chegar a ser assassinada, né? Algumas vezes, quando eu estava trabalhando no projeto de vida, teve uma vez que eu deixei os meninos trabalhando e deixei a turma lá, que eu olhasse e dizer, pô, ela largou a turma, abandonou. Mas a aluna precisava conversar. Não, eu quero falar. Primeiro ela conversou comigo, depois eu caminhei lá para a Cicleia para ela continuar a conversa, porque eu não podia largar a turma. Mas às vezes o aluno precisa. Essa escuta amiga, E a gente né? tem Essa que parar orientação. mesmo. Em qualquer outro delito. Às vezes o filho não pede ajuda, mas se a gente tem um olhar para o outro, um olhar mais apurado, a gente consegue perceber e aí a gente tenta, né? Pedir aí uma sabedoria e entrar para ajudar. Uma coisa que você não me perguntou, mas que eu gostaria de falar. Fica à vontade. Assim, teve um dia que ela estava bem nervosa na faculdade, eu soube pelas amiguinhas dela que foram lá em casa conversar comigo. E a professora, elas falaram com a professora, e a professora chamou ela para conversar. Aí ela falou, não, você tem que ir à delegacia, faz o BO, faz uma queixa. Só que ela não foi. Ela disse, não adianta, medida protetiva ele não vai respeitar. Então, Ela mesma deu a sentença. ela já E É. você é tinha tratada dado muitas um vezes a sinal. mulher é tratada como a culpada. Sim, verdade. É Então- porque é um psicopata, né, gente? É o tipo de um narcisista, tem vários, né? Mas ele faz você se manipula de um jeito, não pede. Não, ele fez isso porque ele gosta de mim, porque ele me ama, porque geralmente o agressor ele fala que não, né? Desrespeita, mesmo, bate e depois fala que ama. E né? mesmo, Do na, seu pró- bem. e mesmo na própria delegacia, Eliane, patológico. muitas vezes a mulher é tratada como se ela fosse a culpada. A culpada. Ah, que Sempre roupa a culpada. você vestiu? Ah, como é que você, o que, que você fez? Exatamente. Ah, não- Por isso que muitas existe a delegacia vezes. das mulheres. Pra Tem, esse mas tipo mesmo de nessas atendimento. delegacias que muitas vezes Ainda tem isso. é tratado com um pouco de preconceito. Por isso que é importante nas Não vai escolas sozinha. isso fazer Sim, parte não vai do currículo, sozinha, né? Aprender. Não vai sozinha, né? Vai com alguém, né? E será que, nossa, é difícil, né? Agora mensurar, né? Mas nessa escola, né? Eu acho assim, nós não podemos nos omitir. Se vem alguém para você e fala que está passando por algum tipo de violência, você pega essa pessoa e vai junto com ela a uma delegacia. Procura ajuda junto, porque a pessoa não tem coragem. Tem de força. ir. Não tem força para poder ir. Então, de repente, se a gente conseguir hoje deixar esse recado, né, Aparecida? Vá junto, esteja junto, para que possa a pessoa sair dessa situação sufocante, né? A maior prova, gente, mais uma vez, que a escola é o termômetro de tudo. Ela não conseguiu se abrir em casa, mas ela conseguiu se abrir com uma professora. Então, todas as vezes que você for chamado por um educador para conversar, abre o teu ouvido e ouve, porque o educador, muitas das vezes, tem algo para te passar que você jamais saberia se ele não te contasse. Não é isso, Aparecida? Exatamente. Se aquela professora talvez tivesse te chamado, ou talvez, como a Eliane falou, como ela era adulta, pegasse, né, a Bianca, eu vou contigo, vamos combinar que eu vou te levar, né? E talvez a gente não estaria hoje conversando aqui sobre isso. Então, eu não digo nem que foi culpa dessa professora, não é isso, porque a gente, às vezes, fica sem saber o que fazer. E é por isso que esses assuntos, esses debates, esses projetos, a liberdade da gente abrir a boca e falar ajuda bastante. Você ia falar alguma coisa em relação? E quantas, hoje, quantas mulheres estão passando por isso e você Estão nunca escutando acha, a gente, E você nunca acha que vai chegar às vias de fato. Exatamente. Como a Bianca não achou.
Ela já, não, ele não vai fazer isso, né? Então, assim, porque você é uma pessoa boa, tem boa índole, você não tem coragem de fazer, você acha que o outro também não vai fazer. Mas coração do outro é terra que ninguém vai, ninguém pisa, né? Então, você precisa ter esse alerta. Teve uma violência psicológica, teve alguma coerção, alguma proibição, opa, como você fez, você deu o exemplo, né? Se posicionar, ó, isso não é respeitoso, isso eu não aceito. E se a pessoa insistir, parte para outra, porque você tem que ter o amor próprio, né? É isso aí. E aí esses trabalhos, esses projetos dentro da instituição, tinha que fazer parte do currículo. Verdade. Sabe? Currículo anual, não é só no Dia das Mulheres se debater, não, é sempre. É estar alertando, é ter esse momento de escuta, né? Porque quantas professoras já foram vídeos? Você, depois do ocorrido, você passou também a dar mais atenção para esses casos. Não podia deixar de passar, né? Eu não podia, você enquanto orientadora. Eu entendo que às vezes a gente fica com medo também, poxa, será que vai me agredir, né? Sim. Mas às vezes a ajuda está em você passar por um superior como, por exemplo, uma orientação educacional. Se você, professor, né, está ouvindo um caso desse, passa para a orientação educacional, porque a orientação educacional vai saber conduzir para um conselho tutelar, se for menor, ou para o órgão competente, né? Mas não guarde essa informação para você, porque a gente precisa agir para que essas coisas não aconteçam mais. Não é isso? Sim. E o que você diria hoje para as outras mães que estão vivendo ou viveram algo parecido com você? Olha, eu diria que a gente nunca imagina que vai acontecer na nossa casa. Quando eu via essas coisas, eu dizia, eu tinha compaixão dessas mães. Mas quando eu vivi a situação, quando aconteceu comigo, eu passei a entender muito melhor. E o que eu posso dizer é que as mães têm que ficar atentas às suas filhas, a qualquer diferença, qualquer coisa que elas sintam que não tá naquilo que a gente conhece da nossa filha, que a gente sabe da nossa filha. Queria te fazer uma outra pergunta. Vou voltar ao projeto. Depois que eu sempre falava para você, Aparecida, vamos ressignificar. Vamos ressignificar essa partida da Bianca. Depois que a gente fez aquele projeto, você sentiu, pode falar a verdade, você sentiu que ressignificou na sua vida? Você se sentiu tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas de verdade? Sim, sim, não só enquanto eu estive na escola, mas sempre que eu posso falar nesse assunto, conversar, orientar, conversar sobre isso. Eu não posso julgar o que aconteceu com a minha filha, nem com nenhuma moça, porque eu acho que nós, mulheres, a gente briga muito pelo nosso lugar, ainda é visto com preconceito. Eu li tantas coisas ruins quando ela morreu, condenando a minha filha. Eu li muitas coisas boas, muitos apoio, mas eu também li muitas coisas desagradáveis, que se eu pudesse estar com a pessoa, desculpa eu dizer um palavrão. Mas, assim, a gente precisa entender, precisa ouvir, precisa compreender os nossos filhos e ver quando sentir alguma coisa diferente, dá o espaço para falar. Ah, você procurou. Eu já ouvi, ela procurou. Ela recebeu conselho, mas ela procurou a situação. Não, ela não procurou, acontece. Infelizmente, ninguém procura a morte, né? Ela é vítima, ninguém procura, ela é a vítima. Mas é uma inversão de valores mesmo, né? No nosso projeto mesmo, quando a gente trabalha... A Luciana disse que numa turma ela mandou o garoto calar a boca e não deixou mais ele falar. Não sei se foi lá na escola. Deve ter sido, né? Porque os novinhos dela do 6º ano, acho que ela não trabalha esse tipo de projeto. E eu fiquei indignada quando o aluno falou para mim, morreu porque quis. Era só terminar o relacionamento e acabou. Porque na cabeça dele é simples, né? Desliga, é como se apaga a luz. Não é assim, mas né? é muito maior, né? É muito maior, porque começa lá dos pequenininhos. A educação que essas mães dão para esses meninos, inclusive, né? Para as meninas de empoderamento, de se respeitar, de não se permitir ser desrespeitada. E para esses meninos respeitarem, né? Serem amorosos, carinhosos. Eu sempre ensinei isso para o meu filho, até porque ele tinha uma irmã. Isso, e eu sempre falei para ele, eu posso soltar, as cabritas podem estar soltas, porque o meu bode sabe até onde pode ir, porque eu ensinei. Quando não é não, é não. Os limites que tem que ter.
As coleguinhas da minha filha podiam ir com a roupa mais curta que fosse, estudar com ela lá em casa, que ele nunca teve atitude abusiva, nunca desrespeitou. Não é porque ele é esquisito, porque ele não é homem, não. Muito pelo contrário, é porque ele é muito homem. Isso, Claro, Ele sabe isso aí. respeitar. Que é o limite, né? É. Como se aqui fosse o limite, né? A É. pessoa fala não, aí você quer ultrapassar, né? Isso é um desrespeito, É. né? Esse Porque- avanço é um nós desrespeito. ainda estamos E o numa homem so- não, não tem, tem. esse conhecimento. Nós que não vivemos é não. numa sociedade É. ainda muito machista. É, isso aí. O garoto é criado para. É, E se dá alguma pegar coisa o errada, máximo, pegar o mas foi a máximo. mãe que criou. Sempre a gente tem culpa. Ou a Sempre. avó, Sempre. né? Foi a mãe Ou que avó, criou. né? Ela tá botando a culpa na voz. É, sempre tem culpa. Alguém tem Ou a culpa. avó. Alguém tem que ter culpa. Gostaria que a Bianca fosse lembrada. Eu gostaria que ela fosse lembrada como uma moça forte que ela era, decidida, porque ela tentou romper as barreiras, ela tentou se libertar. Infelizmente, não foi suficiente, mas ela tentou. Ela enxergou que não era o que ela queria, que uma relação é mais do que sexo, é mais do que a materialidade, que ela era inteligente o suficiente para querer uma coisa melhor para ela, melhor no sentido de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que respeita. É isso que eu quero que veja na minha filha. Ela não aceitou passivamente esse relacionamento abusivo. E que as pessoas entendessem que ela foi a vítima, Com certeza. que ela não foi culpada do que aconteceu com ela, como eu já ouvi, mas ela que escolheu, a culpa foi dela. E dentro da minha família, A gente escuta muito pessoas que besteira, conheciam né? ela muito bem. A gente escuta muito Inclusive, o pai infelizmente. diz, eu dei conselho, mas ela não me ouviu. Para os pais que estão nos assistindo agora, né? Para essas meninas que estão nos assistindo agora também, que está passando, ou tem alguém próximo que esteja passando, que fica de alerta, né? Esses sinais que a Aparecida deu, né? Essa observação, essa escuta amorosa, sem julgamento, porque a vítima é a vítima, ela não é culpada. Ela não pode ela ser é culpada, a vítima, né? E tem alguma história, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que você tivesse uma lembrança, assim, que você guarda com muito carinho e gostaria de dividir com a gente, com a Bianca? Da Bianca? Essa história. Eu tenho muitas, porque ela é uma pessoa divertida. Então, quando ela estava aqui entre nós, ela tinha uns amiguinhos dela, minha casa vivia cheia, vivia alegre. Ela não era de carnaval, ela não gostava, mas saía um diazinho, pelo menos, para agradar o ex dela, que também ficava lá e agradava ela em tudo. Até hoje eu não entendo, a minha cabeça não entende o porquê. Só ela que poderia me responder, ela agora não. Você não tem continua mais tendo como. amizade com ele? Eu lembro que Sim. na época da escola ele ia. No aniversário dele eu mando mensagem, parabéns para ele. Gosto dele. Ele agora, pelo que eu entendi, ele está meio sozinho, mas tudo bem. É a vida dele, ele se entende. Eu nunca cobrei nada dele também, porque foi ela quem terminou, ela que não foi ele que quis. Então, ele não pode, como diz a minha cunhada, ficar arrastando corrente a vida toda, né? Eu entendo que ele tem que reconstruir a vida Claro, dele. claro. Porque aparece esses homens de cavalo dourado, nem branco, né? Cavalo dourado. Aí você está ali no relacionamento, você acha que aquele cavalo é melhor do que aquele que você está. Isso é muito comum hoje em dia, né? Mas a gente precisa conhecer primeiro as pessoas, né? Conhecer o coração. E, assim, antes de se apaixonar, antes de se permitir Há apaixonar. tempo para tudo, né? Há tempo para A gente precisa namorar, ter esse tempo. Tem que ter esse tempo. noivar, Tem que ter esse- casar. Inclusive, eu falei com ela, você terminou uma relação, minha filha, dá um tempo para você. Vai curtir as suas coisas, vai fazer as coisas que você gosta. Não entra em outro relacionamento assim. Vai ver se é isso que você realmente quer. Eu nunca vou te obrigar você a voltar para uma outra pessoa, ainda que eu goste muito do Rodrigo, mas eu não vou. Eu falo, não tem, Esse é o xodó. o nome dele eu não tenho problema de falar, porque eu Esse tinha é o muito xodó. carinho, tanto que eu não esqueço o aniversário dele. Mas eu falei, eu nunca vou obrigar você a voltar para uma pessoa que você não queira. Claro. Mas dá um tempo para você. Vai fazer outras coisas, vai cursar, fazer a tua faculdade, vai dar um tempo, não se entrega assim então, em outro relacionamento desse jeito. Mas vem Mas no cavalo dourado. quando como eles eu ficam falei, maior de efusivo, idade, a né? gente não Paixão, manda né? mais. É verdade. Quando são menores, eu boto na minha asinha, vou embora para onde eu quero. Mas quando eles Essa é crescem, uma verdade. a gente só pode aconselhar. E a Bianca era muito divertida. Eu tinha muitas histórias.
Era uma menina muito alegre, tinha personalidade muito forte. Não foi à toa que ela escolheu a psicologia. Geminiana, de Sim. mesmo. E o comportamento dela na escola, Aparecida? Conta pra gente. Aquele boletim, quando ela era Tinha adolescente. notas, Tinha né? muita... Não, a Bianca- Chama a Aparecida na coordenação. A tinha Bianca isso. conseguiu o recorde de 4 advertências numa semana. acertei! Só que ela E a dava orientação educacional. Só que ela dava azar, porque a mãe dela trabalhava lá na mesma escola à noite. E eu tinha entrada livre de dia lá, a diretora me conhecia e tal. Quando eu cheguei para procurar, um dia que sabe como é coração de mãe, que dá aquele plim, eu falei, meu filho, vamos na escola. Não sei, me deu uma coisa que eu vou, vamos lá na escola. Sei Quando bem eu como cheguei é. lá, ela não estava na escola. Aí a diretora disse, não, vai lá em cima ver se ela está na sala, pode entrar, você é da casa, vai lá. Aí eu subi, fui na sala dela, ela disse qual era a sala que estava a turma dela, dava aula da professora de ciências. Aí a professora falou que ela não estava. Aí a coleguinha pegou o celular, já ia avisar. A outra que Hoje em estava dia, lá. aquela ajuda. Aí ela, vem aqui, Ellen, pode ligar esse celular. A senhora, mãe, fica lá embaixo. Não vai embora, não, porque com certeza ela vai chegar por Ela aí. vai chegar. Que ela foi aí eu fiquei esperando. Ela tinha ido na casa da colega, que a colega esqueceu não sei o quê. E ela perdeu a primeira aula. Vou te contar, o alerta de mãe é infalível. Coração de mãe. Aí né? eu Radar. perguntei se eu podia conversar, não tinha um lugar para conversar com ela. Aí a diretora, não, vai ali na sala dos professores, você já é de casa. Aí eu fui com ela na sala, conversei, você acha que isso está certo? Você não tem nada aqui na casa da coleguinha, buscar nada lá, não. Você tem que vir para a sua aula. E uma desavença que ela teve com o professor de matemática. Eu não sei porquê, se era influência da mãe, ela gostava da aula de português. Ela influência da mãe, com ela não certeza. faltava às aulas de português, ela fazia tudo de boa, mas com o professor de matemática ela não se entendia. Aí um dia ele perguntou para ela, quando é que a senhorita vai botar seu caderno em dia? Aí ela, quando eu tiver tempo. Respondeu. Aí ele mandou advertência, ela foi mamãe lá na escola, um dia esqueceu o livro, outro dia foi advertência, porque ela respondeu assim A delicadamente escola ao fazendo o professor. papel dela, né? Outra advertência que ela quase ia matando aula, foi pega com os colegas na porta, voltou. Mas era assim, coisa de adolescente. Uma Assim, jovem. o Eles irmão fazem sempre isso foi mais mesmo. sossegado, mas Faz parte, né? Faz mas parte, ela é. sempre foi mais assim, mais E a Aparecida sempre presente. Desafiadora. Que história, né? História É uma forte. história forte, forte, é. é uma história de... Não De sei, eu acho que é superação, muita né? superação. aí Porque tem gente- eu aprecio você. Sim. Aí tem Nossa, gente Porque eu que não fala. sei se eu, no seu espaço, eu estaria assim como você está hoje. Eu agradeço a Deus por Deus ter permitido que você tivesse sido acolhida pelos colegas. Porque eu me lembro quando você chegou e todo mundo te acolheu, te recebeu, te abraçou. Era recente, né? Isso era muito muito recente. Você lembra disso, que era recente? Eu me lembro que você Lembro. estava saindo Não de um tinha, processo. não tinha nem não tinha 2 meses. Era muito recente. recente. Ela ainda estava muito Eu triste, apresentei, muito... eu apresentei o meu memorando lá em janeiro, finalzinho de janeiro. Porque teve gente que foi mandada ir lá na minha escola, porque ia fechar e reclamou de ter que ir nas férias. Eu disse, eu não vou reclamar, não, eu vou lá. Isso aí. E deu sorte que Deus abençoou e eu consegui, fui para uma escola boa, mas está cheio de janela, não tem problema. Claro. Que você é uma Isso pessoa aí de a ação. gente ajeita com o É. tempo. As janelas foram a oportunidade de você conhecer melhor os colegas, Sim. né? Como é que você fez, Aparecida, para ajudar o seu filho e o seu marido? Já que você conseguiu esse apoio dos amigos da escola, né? Psicólogo. O psicólogo, a terapia, o projeto. E eles? Onde eles buscaram essa força? Olha, meu marido, ele também o trabalho que ajudou bastante, os amigos do trabalho. Assim, ele não era muito de falar e ele não suportava falar no assunto da morte dela. Até porque para ele foi muito mais a parte foi muito mais pesada. Ele me botou quase que numa redoma, me protegendo, que eu entendo, mas eu acho que eu tinha que
ter ido à delegacia, que eu tinha que estar do lado dele, mas ele não fez isso. Ele foi na delegacia, foi com o meu cunhado, foi com outras pessoas que foram depor. Mas é muito doído. Ele não parece. deixou ir na audiência, ele fez o pior, que foi no Instituto Médico Legal reconhecer o corpo. Isso aí. Mas isso aí... Então, o processo dele foi mais lento, até porque ele não quis. A minha psicóloga até falou, não importa a hora que ele chega do trabalho, eu dou um jeito, eu encaixo ele para a gente conversar, mas ele não quis. Meu filho, Ele nem participou do projeto, lembra? Que eu Não, convidei ele, ele não não conseguiu. Mas seu ir. filho foi, eu lembro do seu filho. No começo, a gente ia muito juntinho. Eu estava à noite, ele ia comigo para a escola à noite, eu ia com ele para a faculdade, ficava sentada esperando fazer prova. E não é que por ser mãe coruja, não, mas o meu filho ele tinha um caráter incrível, porque ele foi chamado pela direção da É muito pesada, né? A forma como foi, tudo foi muito pesado. E você passa essa... Tranquilidade, né? A vida tem que seguir, ela segue. Não tem jeito, né? O luto, ele acontece com todos nós. Mas o luto, ele precisa passar. O luto, ele só é normal quando tem aquele período de luto. Mas depois a gente tem que se levantar e continuar vivendo e ressignificando tudo aquilo que a gente está vivenciando para o outro, né? Para ajudar outras pessoas. Agora, depois do julgamento dela, que era uma coisa que pesava muito dela, do assassino dela, a gente virou... Não que a gente esqueceu a nossa filha, mas a gente fechou essa parte do livro. Ciclo, E aí a gente Sério. foi tocar a nossa vida, viver as coisas que a gente tinha para viver. Hoje a gente consegue de lembrar coisas engraçadas. Outro dia, eu fui no... Meu filho, mãe, você não para de ir no banheiro toda hora. Eu disse, meu filho, eu tomo remédio para pressão, você quer o quê? Aí a gente se lembrou que ela dizia que era incontinência urinária. Aí o namorado, o outro menino, dizia, não, incontinência urinária até pode ser, mas incontingência não. Aí a gente consegue já lembrar das coisas engraçadas, falar coisas divertidas que a gente viveu com ela. Que aí agora começa a saudade, mas uma saudade saudável, né? Da morte a gente não fala mais não, porque... O luto tem as fases, né? Você tem que passar pelas Né? fases para você chegar na ressignificação, você tem que passar pelas fases, né? Não é assim? Mas que bom que você chegou nessa fase, você está bem. E está podendo hoje abrilhantar o nosso podcast, ajudando tantas mulheres por esse mundo aí, né? Que a gente acredita que esse podcast vai chegar em muitos lugares onde pessoas estejam precisando escutar tudo que você passou hoje aqui. Por isso você não pode deixar de compartilhar. Compartilhar, dar o joinha, porque encaminhar para as pessoas no seu WhatsApp, comentar. Quem sabe aí na sua escola, na escola do seu bairro, as pessoas também se interessem em falar sobre esse assunto e fazer projetos como foi o Projeto Bianca, né, o Aparecida? Sim. O Projeto Bianca, para mim, foi... Sabe, não tirou minha dor, que não tem nada que tire, mas foi uma transformação. Foi um abraço da escola. Você. Foi um divisor de águas, né, Foi. Aparecida? Com certeza. Eu creio assim. Porque a gente pôde ajudar outras pessoas, porque eu pude falar, porque as pessoas também abriram... vocês abriram as portas, porque aceitaram o trabalho, os colegas cederam espaço, abriram mão de... Eu sou professora aposentada, mas há pouco tempo eu não esqueci ainda. Ai, meu Deus, o prazo é pouco. Eu não vou conseguir fechar o conteúdo até o dia de prova. Mas, mesmo assim, todo mundo cedeu um espaço para a gente fazer as apresentações, para os meninos contar a história, para os vídeos, para os filmes, para tudo que a gente se propôs a fazer. Aparecida, a gente tem um momento aqui que a gente vai fazer uma brincadeira que a Eliane vai te convidar para essa brincadeira. Ela já está convidando, gente. Não, a Eliane vai fazer o convite, que é antes dessa brincadeira. Eu quero fazer algo diferente. Normalmente a gente não faz isso no podcast dessa maneira, mas hoje eu vou pedir licença para as minhas amigas e eu vou fazer isso, tá? Eu vou primeiro dizer para você, Aparecida, que eu não sei a dor, né? Nunca vou saber a dor de uma mãe que perde um filho dessa maneira. Mas quando eu estava falando com Deus sobre o nosso podcast de hoje, sobre você, sobre tudo que aconteceu, Deus me lembrou
E eu vou falar para você o que ele me lembrou. Ele disse para mim assim, porque você não perdeu a sua fé, né? Até hoje você é uma mulher de fé. Isso. E Deus falou para mim assim, diga a ela que aquela dor que ela sentiu, eu também senti com meu filho na cruz. Eu vi o meu filho ser dilacerado, arrebentado, Maria crucificado. Também viu, né? Exatamente. Então, Deus falou isso para mim. E é por isso que o nosso podcast, gente, caiu na véspera da Páscoa. Mesmo vocês assistindo no mês de maio ou no final de abril, eu não sei a data que vocês vão assistir, mas hoje, 17 de abril, é véspera da Páscoa. Nós estamos na Semana Santa. E por isso, eu trouxe algo significativo para você. Eu espero que, assim como o projeto Bianca, isso seja significativo para a sua vida, porque foi feito com muito amor para você. Eu espero que você coloque lá na sua porta. É isso aqui, ó. Muito obrigada. Jesus vive. Que lindo. E você vai lembrar que ele também passou por isso, de ver o filho ter vivido uma situação dessa. Porque Jesus veio como pessoa primeiro, né? Então, que você possa ter uma linda Páscoa com sua família, que você possa lembrar disso, pendurar isso na sua porta. E toda vez que vier a Páscoa novamente, você lembre que você e o Senhor, você e Deus, você e Jesus, são assim, ligadinhos, e é Ele que tem te sustentado. E todas as outras mães, fé. Não é religião, é fé, para ficar de pé. E esses dois aqui são os amores da minha vida. É a Bianca. Mostra ali na sua câmera. Os meus filhos são os meus amores. Isso. São porque elas sempre será. Você sempre vai ser a mãe da Bianca. Com certeza. Isso aqui é a foto dela fazendo a faculdade de psicologia. Mostra aqui, ó. Aqui, acho que é ali. Linda, né, gente? E aí, gente, eu não deixei barato, né? Claro que eu trouxe uma para a Eliane também lembrar desse dia, ressignificar esse podcast na nossa vida. Ela é demais, para a né? Dayana, todas pendurarem na porta, porque é um momento, a gente não vai esquecer desse podcast de hoje, gente. Porque quando a gente olhar, a gente vai lembrar que um dia nós fizemos uma mesa para você, Aparecida, te dando honra e te dando a vez para falar para essas mães, para esses pais, para essas mulheres que sofrem, que podem estar correndo o risco de feminicídio, e a gente está te dando essa oportunidade. Não é isso? Porque Cristo vive. Ele vive. E a Bianca vive. Nós cremos assim. E eu tenho que dizer para essas mães que essa dor é para sempre, não cura. Sim. Mas a gente tem que ressignificar a nossa vida. Isso. Porque na nossa volta tem muitas pessoas que precisam de nós. Então, é através da gente fazer, ajudar outras pessoas, a gente reconhecer quem está do lado, que precisa, é que a gente consegue seguir adiante. É verdade. Eu costumo dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, a gente chora naquele momento do luto, a gente vive aquilo, mas depois a gente não pode ficar parado, a gente tem que se levantar. Você tem ideia de quantas pessoas no dia de hoje, quando esse podcast for lançado, você tem ideia de quantas pessoas você pode estar dando encorajamento para que elas se levantem e chamem uma amiga, chamem uma mãe, chame, sei lá, alguém, né? Ligue 180. Isso. Ligue 180-180, é um canal direto para falar sobre violência doméstica. Ou ligue para emergência da polícia, 190 também. Mas o 180 é para violência da mulher. Eu vi outro dia uma matéria na TV, agora não me lembro, sinceramente, porque eu não anotei, porque não é do Rio. Mas em outros lugares deve ter também grupos de mães que passam por essa situação, que procuram se ajudar, procuram fazer projetos para ajudar. Esse não era do Rio. Com certeza que deve ter em algum lugar, só que eu não sei onde tem. Eu não
É só Não sei. pesquisar que a gente acha. Podemos brincar? Porque, infelizmente, isso acontece muito. Muito, nos lugares. muito. Pode falar. Não, que é uma coisa que a Aparecida está falando, que o ódio não passou na cabeça dela, né, Aparecida? Ódio, essa palavra ódio. Na minha? Nem do marido, né? Querer matar, querer Que ela fazer falou igual. sobre esse ressignificar, né? Ódio. No primeiro momento... No Ai, primeiro momento, não sei se foi ódio, Revolta, ou foi revolta, foi raiva, porque eu não concebo que uma pessoa tire a vida de outra, seja quem for, não precisa, pode ser uma mulher, um irmão, um amigo, sei lá, eu não concebo isso. Mas depois eu fui tirando, eu fiquei bem zangada com Deus no começo. Eu lembro disso. São Mas as depois, fases do mas luto, depois a foi revolta, passando. Eu lembro disso. Eu penso, não, Deus não permitiu que a minha filha acontecesse com ela. Ela também fez escolhas. Ele nos dá o livre-arbítrio, ele ensina, mas a gente faz escolhas. Ele dá a liberdade da gente escolher. E quando a gente escolhe mal, tem consequências. Também quando a gente escolhe bem, vem muita coisa boa. Né? Com certeza. Isso aí é isso muito, aí. Gente, E tem como eu coisas, admiro. né? E tem Como eu coisas que a admiro. gente só vai saber lá na eternidade, né? Quando a gente chegar, aí a gente vai falar, ó, fulano, aí, como é que é isso? Como é que você caiu nessa? Né? Aí a gente conversa e dialoga lá em cima. Não adianta, Aqui não tem jeito. Não adiantava me vingar dele, É, porque ele com jamais ia certeza. sentir a minha dor. A dor que ele ia sentir era o peso da minha vingança, mas a minha dor... Nada ia trazer a nada. Bianca de volta. É. Nada. O caminho que eu e o marido e meu filho escolhemos, eu acho que foi o melhor. Com certeza. A gente tentar seguir a vida, a gente tentar se unir, a gente ter as pessoas que a gente tem em volta, e agora eu já estou com outras batalhas, eu vou vencê-las com a graça de Com Deus. certeza. O que pode ser uma batalha para essa baixinha? Nada, Nada, né? é isso aí. Nada. Maria Aparecida, tenho certeza que quem a sustentou, né? Foi esse que vive. Foi o Criador, que ele vive, né? Então, assim, que o seu exemplo de mulher, de mãe, de força, possa reverberar, né? Possa chegar em muitos lares, né? Para que as pessoas possam ter essa vontade, né, de justiça, essa vontade de não deixar acontecer de novo, né, para que a gente possa orientar, porque essa é uma É das orientação funções, do né, podcast. do podcast, é orientar, É passar verdade. informação. E eu te convido para uma brincadeirinha que a gente tem. Aí, Ela viu? gosta, O convite ela gosta. oficial. Olha o convite oficial. É tipo um ping-pong. A gente fala que é o sad pong. Topa? Side pong. Então vamos lá. Uma palavra. Amor. Poxa, não deixou nem eu achar. Um Cadê livro? o meu? Um livro. A Bíblia. Isso aí, uma frase. Uma frase. Não fugir à luta. Olha, uma saudade. A minha filhinha querida. Verdade. Algo inesquecível. O nascimento dos meus filhos. Até porque o nascimento do meu filho foi uma vitória, porque a médica disse para mim que não garantia que ele ia sobreviver. Aí eu falei, não, mas Deus garante. Jesus me deu, lutei tanto para ser mãe. Ele me deu, ele não vai tirar, estou certa disso. Fé. Fé. Isso é De fé. novo a fé. Tá É ele, trazer o advogado, impossível, né? Tá ele, advogado, meio tímido, mas tá aí, vai vencer a timidez dele também. Vai Isso também, aí. com certeza. E uma referência. Quem é uma referência para você hoje? Hoje, o meu filho, por causa do tudo que ele passou, e ele não desistiu. Ele foi lá, ele fez. Ele tinha, quando ele fez a prova da OAB, a última vez, ele tinha tudo para não passar. E ele passou. Ele tinha perdido a avó naquela semana, na segunda-feira. Eu lembro Na hora disso, da meu prova, Deus. caiu um temporal, Muito a luz forte, ia e voltava. Mas ele conseguiu. Nossa, essa ele família- é Como essa Na hora família se certa, na hora de fortaleceu. determinado. Na hora de Deus, ele conseguiu. Não era na hora que ele quis, não. Quando tinha que ser, Deus fez. E Isso ele aí, conseguiu. Isso aí. Essa Aparecida é muito apaixonada por esse filho, É, né? muito. Olha, se a Bianca estivesse aqui, ela ia estar com ciúmes, hein, Nada. Aparecida? A Aparecida. Bianca tá com ciúme. Ah, né? não. Um sonho, Aparecida. Um sonho. É que esse negócio
que as leis se tornem mais rígidas, que esse negócio, essa violência acabe, ou pelo menos tenham soluções mais rápidas. Perfeito. E deixe sua mensagem aí para os nossos ouvintes. A sua câmera é aquela ali. Sim. Eu espero que tudo isso que a gente conversou seja um alerta, que os pais entendam, as mães, que não é para julgar o filho, não é para condenar, é para entender o que está se passando, alertar e ficar sempre atento naquilo que está de diferente. Eu deveria ter ficado um pouco mais, porque minha filha era muito grudada em mim. E quando ela começou a se afastar, as pessoas, mas isso aí é da juventude, a independência, ela quer o espaço dela. E eu acreditei nisso. Mas olhar atento. É isso aí. Isso aí. Hoje nós temos mais presentes. Mais mimos. Mais presentes. Ela merece. Olha, nós temos... Eu mereço isso tudo. É um mimo, como Vai, a gente Daiane, fala. entrega aí. Vocês sabem que eu sou apaixonada por orquídeas? Mas e essa coisa linda? Um passarinho me contou. Olha! Ainda tem ele. Esse passarinho é muito bem informado. E como estamos na Páscoa, não pode faltar o chocolatinho. Aê! Aê, o chocolatinho. E a dieta, meninas? Não tem. Ai, não né? tem, meu né? Deus do céu. Não, Depois a gente tem. Depois a gente conversa sobre a A dieta. gente conversa. Eu espero que você goste, Aparecida. Você pode olhar, tem uma canetinha aí do C3Decast também. Deixa eu tirar aqui Pra da você. Para você não esquecer desse dia. Para você corrigir aquilo que você está fazendo no seu novo projeto, você vai estar lá empenhado. Usa a nossa canetinha para você não esquecer da Estou gente. fazendo curso, não sei se vai dar certo. Mas Claro que vai dar com certo. certeza. O que não vai dar certo, Aparecida? uma Claro coisa que vai dar pintou certo. apareceu sem querer na minha vida. O menino que eu já conhecia, que era amigo da minha filha e do Rodrigo, do Andrei, do Thiago. Deixa eu te ajudar. Tirar. Aqui, ajuda. Peraí, que É que a eu unha. cortei as unhas, tô sem Deixa eu ajudar unhas. aqui. Eu mandei minhas unhas para o espaço. É que eu prendi, que esse estava soltando. Para mais projetos, para você assinar grandes projetos. Se Deus quiser. Aí eu falei, por que não? Fazer o curso. Gente, quando a Aparecida se aposentou, a gente ficou, nossa, mas como? Ela tem tanto para É, dar, né? Obrigada. Canetinha, canequinha. Agora Você você é do é C3Decast, isso aí é para você tomar É, aquele ó. cafezinho da tarde, lembrando da gente, assistindo no YouTube, nosso canal C3Decast Oficial. Deixa eu botar aqui, Vai lá e Porque todas as que me assiste. conhecem muito bem sabem como eu sou estabagada. E aí é o nosso cafezinho com o nosso biscoitinho. Lindo, obrigada. Para você se deliciar. Você gostou de participar, Eu Aparecida? gostei, sim, gostei bastante. Você sentiu à vontade? abraçada. Sim. Ah, então. Muito obrigada. por Queremos essa te agradecer pela oportunidade. oportunidade. Dá outra mãozinha. Aqui mesmo. Aê! Mulheres unidas jamais serão vencidas! Juntas contra a violência. Isso aí, ó. Pois isso. é. Por um Respeito. mundo melhor. Por mais respeito. melhor. Não é isso? É isso mesmo. E vamos lá, né, gente? É isso aí. E aí, curte. Compartilha. Vai, nas redes Daiana. sociais. Ó, dá o joinha, o coraçãozinho. Vai, Aparecida. Fala pro pessoal ativar o sininho. Ative o sininho. Aê! É isso, gente. C3Decast Oficial no YouTube, tá todo o episódio. E nas outras redes, né? Instagram, TikTok. Isso aí. Me segue lá. C3Decast Oficial. Sem C3 ser oficial. Oficial só no YouTube. É isso aí. É isso aí, gente. Até a próxima, hein? Ó, de peso, próximo convidado também. Tchau, gente. Beijo, tchau.